Bom dia, gente, tudo bem? Live da manhã, segunda-feira. O tema de hoje é o milagre da manhã. Como de costume não, né? A gente começou isso daqui na semana passada. Eu vou indicar um livro para vocês hoje e eu vou falar um pouco sobre esse livro e trazer um tema alinhado a isso. Hoje é meu aniversário, 16 de junho, sou de 1993, um dia especial. Vamos lá. O Milagre da Manhã. Esse livro aqui, ó. Eu posso dizer que esse é um dos livros que mudou completamente a minha vida. Tem dois livros que eu falo que trouxeram uma mudança muito expressiva na minha vida. Na real, eu vou colocar três aqui, né? Porque um é um compilado de livros. Um deles é a Bíblia. A Bíblia mudou completamente a minha vida, e de verdade mesmo. O Milagre da Manhã, esse livro aqui. E o livro A Única Coisa. São três livros que mudaram completamente minha vida. Se eu vou tirar a Bíblia, que é algo bem à parte, né? Esses dois livros, eles mudaram completamente a minha maneira de pensar. E realmente mudaram completamente meus resultados. Eu era uma pessoa antes de ler esses livros e me tornei uma outra pessoa depois desses livros. Esse livro, Milagre da Manhã, ele traz para você um condicionamento mental para você viver o seu dia, para você viver a sua semana. Então, basicamente, ele te traz algumas práticas, onde você acorda mais cedo, você faz essas práticas, prática de meditação, de silêncio, de exercício e algumas coisas. Para quê? Mentalização, visualização também. Para quê? Para você condicionar a tua mente a algo, tá? Então, por exemplo, quando você acorda de manhã, você está com ansiedade das contas que você tem para pagar, está com ansiedade da semana, o que, que você vai fazer. Eu era uma pessoa que acordava muito com ansiedade, constantemente, principalmente na segunda-feira. Só que quando você pega e condiciona a tua mente para centrar ela num objetivo de crescimento, você começa a viver resultados diferentes. Não por mágica nem nada do tipo, mas é igual no futebol ou qualquer prática física. Os atletas primeiro, eles entram em campo para aquecer. Eles começam a fazer a chamada ativação, que são movimentos parecidos com os movimentos que eles vão fazer durante o jogo. Então, lateralidade, piques curtos, pegar a bola, brincar com a bola, fazer alongamentos dinâmicos. E aí eles vêm com o corpo condicionado para o jogo. Da mesma forma, quando você vai viver sua vida, o milagre da manhã e esse tipo de coisa faz com que você esteja condicionado a viver uma vida de alto impacto, uma vida de resultado. Então você basicamente faz o seu aquecimento todos os dias de manhã. E fazer esse ritual todos os dias de manhã vai condicionar a tua mente para voltar para aquele objetivo. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente se desliga do mundo. E quando a gente acorda, a gente volta ainda se conectando. E geralmente é muito mais fácil a gente se conectar com aquilo que está batendo desespero no nosso peito, com aquilo que está batendo preocupação. E aí a gente tende a pegar uma frequência, um estado mental muito baixo, porque a gente está focando no problema. A gente fazer o milagre da manhã faz simplesmente com que a gente volte para aquele objetivo que a gente tinha lá no início. Que a gente volte a nossa mente para o positivo, que a gente volte nossa mente para o alvo. Imagina você mirando num alvo. Você está mirando aqui num objetivo. Aí você vai dormir. Quando você acorda, se acorda em outra posição, você tem que encontrar o alvo de novo, mirar nele, concentrar. É basicamente isso. É você mirar no alvo, você concentrar para você poder acertar ele. Porque 1 milímetro a mais, o tiro vai numa direção completamente diferente. Basta 1 grau. Agora, quando você está totalmente descentrada, totalmente preocupada com outras coisas, você não tem estado mental, estado físico para realizar. E aí você acaba se dispersando em um monte de tarefas que não tem nada a ver, que vão te causar muito mais frustração do que resultado. Então, qual que é a minha recomendação? A minha recomendação para você é que você leia esse livro, O Milagre da Manhã, e que você coloque em prática.
que você é um livro assim de uma leitura muito básica, muito legal de fazer, é bem rápido, não é um livro grande e ele vai te trazer práticas bem interessantes. Por exemplo, a mentalização. Você tem seus objetivos, você tem as coisas que você quer conquistar. Ele fala para você fazer um quadro de sonhos, onde você coloca fotos, coloca alguma coisa das coisas que você quer realizar. Basicamente, quando você faz isso de manhã, você pega e começa a olhar para esse quadro, você começa a voltar para aquela frequência cerebral da realização. E aí você começa a mirar a tua mente naquilo. Você começa a criar formas, o seu corpo começa a ansiar, a desejar aquilo. E geralmente tudo que você coloca na tua mente para fazer, sua mente vai dar um jeito de fazer. A maior parte dos nossos pensamentos são inconscientes. Logo, você precisa programar o seu inconsciente, senão o seu inconsciente vai trabalhar contra você. Freud fala que a nossa mente é como se fosse uma casa, onde existe uma vela acesa. E essa vela ela ilumina um pouquinho a volta. Essa vela é o nosso consciente. Só que os corredores, os outros cômodos, eles estão apagados. Você não consegue ver nada. Mas não significa que eles não estão lá. Todos eles estão lá, os seus móveis, tudo tá lá. Às vezes você ouve um ranger, alguma coisa, tá tudo lá. Você só não está conseguindo enxergar porque o seu consciente é apenas aquela vela. Mas aquele inconsciente todo, ele rege a tua vida. Logo, quando você faz mentalização com visualização, você está treinando o seu inconsciente a desejar algo, treinando o seu inconsciente a mirar em algo. E aí o que acontece? Ele vai te trazer insights, ele vai começar a trabalhar para você. Geralmente o seu inconsciente trabalha contra você, através de bloqueios, através de travas, através de traumas. Agora, quando você conscientemente traz essas visualizações, você faz o seu inconsciente trabalhar para você. Tem muita gente que não faz essas coisas, acha bobagem, porque leva muito pro lado da mística, né? Todo mundo que fala sobre visualização, mentalização, leva pro lado da mística, do magnetismo e coisas do tipo. Mas eu tô trazendo para um lado muito lógico aqui para você entender que não é só essa questão de lei da atração e tudo mais, que eu acredito também funciona, mas também é aquela questão de você programar o seu inconsciente para ele ter insights, para ele buscar aquilo que você precisa para realizar aquilo, tá? Ele fala para você estabelecer um diário, escrever algumas coisas sobre o que você viveu, o que aconteceu, para você também estar treinando o seu inconsciente, para saber o que está acontecendo. Você está construindo algo, mas você precisa enxergar esse algo que você está construindo, tá? É uma oração, uma conexão com o divino, para você estabelecer essa conexão e começar o dia da melhor forma possível. Ele fala para você fazer uma meditação em silêncio, porque basicamente quando você cala todas as vozes e fica em silêncio, você começa a perceber mais coisas que estão acontecendo. E entra no chamado mindfulness, que é conectar tua mente no presente. Quando a gente vai fazer nossa conexão do dia, nossa oração, eu falo para vocês respirarem fundo 3 vezes. Que é para quê? A respiração profunda, ela reduz o batimento cardíaco, ela reduz a ansiedade. E ao mesmo tempo, você coloca a tua mente no presente. A sua mente está agitada, muitas vezes no futuro, muitas vezes no passado, com o que aconteceu, com mágoas e alguma coisa, ou muitas vezes com ansiedade de coisas que vão acontecer. Você traz ela para o presente. E quando você traz ela para o presente, você tem um poder mental muito mais forte, de oração e mesmo de realização. Então, é você parar e se centrar. Exercício físico libera hormônios muito bons no corpo e fazem com que você tenha vasodilatação, faz com que você ative o corpo literalmente para viver a vida. Afinal, o seu corpo, ele é a máquina. Você tem o seu cérebro, que também faz parte do corpo, e você tem a sua mente. A mente é recebida pelo cérebro, recebida pelo corpo. Então você tem que estar com o cérebro oxigenado, você tem que estar cuidando da sua alimentação, tá? Então ele traz vários pontos aqui para você trabalhar na sua manhã. Aí você para e pensa, pô, mas é muita coisa. Ele traz uma forma de você fazer isso em apenas 5 minutos, 5 ou 6 minutos, eu acho. Então você não precisa ler um livro inteiro, você não precisa fazer uma grande oração. Você precisa fazer tudo isso, só que uma coisa seguida da outra. Faz a sua meditação, faz a sua oração,
faz um exercício, pode ser um polichinelo, pode ser flexão de braço, você já faz uma vasodilatação, seu corpo já começa a funcionar diferente. A neurolinguística, a PNL, ela fala sobre o quê? Ela fala que você precisa de links. Quando você tem certos links, você faz com que o seu corpo ele relembre. É como se fosse um relembrete. Tipo, olha, é assim que funciona. Aí o seu corpo se adapta àquilo, a sua mente se adapta àquilo. Muitas vezes você cometeu um erro e fazer isso, aí toda vez que você faz isso, você sente aquela dorzinha e você volta para aquela situação. Você quer um exemplo como isso acontece? Muitas vezes você sente um cheiro de um bolo que você comia na casa da tua avó na tua infância. Quando você sentir aquele cheiro, você vai sentir o sabor, você vai sentir o ambiente, você vai sentir muitas vezes emoções. Às vezes vai tocar forte no teu coração a emoção, você vai até chorar. Por quê? Porque o seu corpo ele se adapta àquela lembrança. Então, quando você faz um link cerebral de alguma coisa assim, tipo, no sentido de, opa, eu tô fugindo do caminho, não posso fazer isso. Aí você entra com um link cerebral daquele momento que você decidiu não fazer aquilo, sei lá, fumar ou fazer algum hábito ruim, entendeu? Então, quando você faz tudo isso de manhã, você condiciona o seu corpo àquela sensação daquele momento que você resolveu mudar de vida. E aí as coisas realmente acontecem, tá? Então, é isso. É muito importante quando você não tem uma forma de se conectar com o crescimento, quando você não tem uma forma com você de mudar o seu estado mental para um estado mental de ganho, de crescimento, você vai sempre perder, porque o seu inconsciente vai estar trabalhando contra você por causa dos seus bloqueios, por causa das coisas que você viveu, por causa dos seus medos, por causa da sua ansiedade. E quando você está trabalhando com a sua mente no passado ou no futuro, aqui é onde você tem o presente de realização, você está sempre fraco. Tem gente que está 80% da sua mente no passado, ela fica o tempo inteiro remoendo o que o pai dela fez com ela, o que a amiga fez, a pessoa que magoou, ela fica o tempo inteiro remoendo. Ela não consegue prosperar na vida. Tem gente que fica o tempo inteiro pensando no futuro, o que vai acontecer se acontecer, mas se a palavra se está na mente dela o tempo inteiro. Ela também não consegue ter resultado. Qual que é o saudável? Você tem uns 10% no passado, 10% no futuro e 80% no presente. Porque se você tem essa força mental toda no presente, aí você vai realizar realmente coisas. Porque a sua mente vai estar centrada, você vai ter mais concentração, você vai ter mais ideias, você vai ter mais força de realização. Tá? Cuidar do sono, cuidar da alimentação, são coisas básicas e óbvias que você já ouviu muito, mas que vão fazer a diferença para você. Tá bom? Então hoje é segunda-feira, é um ótimo dia da gente começar um novo ciclo, um novo rumo. Pesquisem o audiobook, pesquisem o audiobook lá no YouTube, mas comprem o livro também, vale muito a pena, tá? Rapidinho vocês leem, é um livro curto, ele tem menos de 200 páginas, uma fonte grande, rapidinho vocês leem. Ou pelo menos pega o audiobook. O audiobook já vai te ajudar bastante. Começa hoje, vai lavar louça, alguma coisa, bota um fone de ouvido e ouve. Isso aqui vai mudar a tua vida completamente, pode ter certeza, tá? Porque antes de você resolver, antes de você mudar e criar os hábitos, você precisa criar formas de ativar aquele estado mental. Senão, do contrário, você sempre vai estar brigando consigo mesma. E aí, por isso que é sempre mais difícil de você realizar. É sempre mais difícil de você continuar fazendo. Crie esse hábito que você vai mandar essa mensagem para o seu cérebro, para o seu corpo, para sua mente, de continuar. Tá bom? Então, pesquisa aí. O Milagre da Manhã, de Howard. Esse livro mudou minha vida. E vai mudar a sua vida também. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Quero que você feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando no presente, pensando só na sua respiração. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, nos dê esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor.
Te agradecemos imensamente por tudo que tem nos feito, Senhor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais essa segunda-feira, por mais um livro, por mais uma live. Muito obrigado pela nossa conexão, pelas pessoas que vêm ao vivo, pelas pessoas que vêm à gravação. E que o Senhor venha trazer palavras na minha boca que venham trazer luz para todas essas pessoas. E que cada uma delas venha trazer luz para a vida de outras pessoas, através dos seus trabalhos, através das suas palavras, através dos seus exemplos. Que essa semana seja abençoada, maravilhosa, cheia de novidades e bênçãos. Bênçãos que a gente está esperando e bênçãos que a gente nem imaginava. Assim seja. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 é o meu ano, sem dúvidas. 16 de junho, meu aniversário. Meio do ano. Coisas boas e coisas maravilhosas vão acontecer do meio pro final do ano. É um momento de colheita. Tem muita gente que estava plantando comigo o ano inteiro, desde novembro do ano passado, né? É um momento de colheita agora. Não vamos desanimar agora, não. Vamos pegar firme, que agora é para colher. Com certeza vocês se desenvolveram muito. Alguns de vocês eu conheço. Alguns de vocês estão em mentoria comigo. Eu tenho visto uma grande evolução. Muita coisa está mudando. Está sendo maravilhoso fazer esse projeto com vocês. Tá bom? Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Todas essas lives vão pro Spotify. Tá o link na minha bio ou nesse destaque. Tá bom? Vai lá, dá 5 estrelas, segue o podcast. Vai lavar louça, alguma coisa, dirigir, vai pro treino, bota no ouvido. Sempre tem uma mensagem boa pra você. Tá bom? Tamo junto, fica com Deus e é nóis. Tchau, tchau.